Estamos felizes por estar aqui com vocês, pelo convite que nos foi feito para partilhar com vocês a palavra de Deus hoje. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos orar mais uma vez. Pai eterno, obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui com os nossos irmãos, reunidos em Teu nome, louvando o Teu nome. E agora queremos, como discípulos Teus, aprender aos pés de Jesus. Que o Senhor lance luz sobre a Tua palavra, que a Bíblia, ao ser aberta, traga novo entendimento, nova compreensão da Tua palavra, das Tuas verdades, e que o Senhor nos faça cópias de Jesus, cópias andando nesta terra pelas ruas, mostrando o rosto de Jesus, influenciando as pessoas e atraindo-as para Jesus. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A mensagem de hoje, o título é Estou à procura de Cristo. Eu li no livro de Sérgio Zanella. Sérgio Zanella escreveu o livro A Igreja Traída. E nesse livro, na página 13, o padre Sérgio Zanella escreveu: estou à procura de Cristo e não o encontro. Quanto mais eu entro no meio eclesiástico, mais me perco e menos possibilidade vejo de encontrar Cristo. Onde estará Ele? Onde se escondeu? Se alguém o encontrou, venha depressa me avisar. Não com a boca, não com as palavras, mas com a vida e as suas manifestações. Eu também quero encontrá-lo e levá-lo aos homens e à humanidade. Queridos, este clamor do padre Sérgio Zanella é o clamor da humanidade. Estou à procura de Cristo. Onde está Ele? Onde se escondeu? Não dá, queridos, para vivermos como cristãos no anonimato. Não dá para vivermos como cristãos escondidos, sem que ninguém descubra a nossa identidade. Não tem como. Se você pratica o islamismo, as pessoas percebem rapidamente que você é muçulmano. Por quê? As mulheres usam o véu, usam a burca, não é? A burca. E queridos, mas e nós cristãos? Como é que as pessoas percebem que você é uma mulher cristã? Porque a roupa das mulheres muçulmanas já mostra o estilo da roupa. Agora, como uma mulher cristã mostra que ela é cristã? Como é que um homem cristão mostra que ele é cristão? Ou seja, às vezes as pessoas vivem no anonimato, sem saber que o outro é cristão. Abra sua Bíblia agora e vamos ler em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Mateus capítulo 5 e os versos 13 a 16. Palavras de Jesus. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É uma ordem que Jesus está dando. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Você e eu temos que resplandecer. Nós temos que brilhar por Jesus. Como diz o hino que nós cantamos, brilhar por Jesus nesse mundo escuro. Queridos, nossos hábitos, nossos costumes, nosso palavreado, nosso trabalho, nossa escola, nossos estudos, nossa alimentação, nosso regime, enfim, queridos, tudo quanto fazemos
tem que ter o sinete e o sinal de que somos cristãos. Lembrar as pessoas de que nós somos cristãos. Nós não podemos viver nesse mundo sem filtro, engolindo tudo, assimilando tudo, absorvendo tudo e perdendo a nossa identidade cristã. Nós precisamos ser cristãos, de fato. Não somente ter o nome de Cristo, mas ter o caráter de Jesus. Vocês sabem que o cristianismo está decrescendo. Embora seja a maior religião do mundo, o cristianismo, com mais de 2 bilhões de cristãos no mundo, divididos entre igreja católica, igrejas evangélicas e protestantes, mas o cristianismo não está crescendo, ele está decrescendo. Na Europa, igrejas vazias, igrejas em ruínas. Eu li sobre o fotógrafo Roman Rubruck, um fotógrafo de 30 anos, que ele ama fotografar igrejas e catedrais, prédios antigos, e ele disse: eu estou abismado, eu estou intrigado ao ver toda a Europa, em toda a Europa, tantos prédios de antigas igrejas cristãs que estão abandonadas, vazias, se deteriorando, igrejas católicas e igrejas evangélicas, vazias. Queridos, vocês não vão encontrar as mesquitas vazias, mas vão encontrar igrejas cristãs vazias. O cristianismo está perdendo força. Por quê? Porque os cristãos estão perdendo a identidade. Se um muçulmano entra num restaurante, logo as pessoas percebem, porque ele vai pedir uns alimentos diferentes. Ele não vai comer a carne que todo mundo come. Tem que ser sem sangue e sem gordura. As pessoas já percebem. Mas nós cristãos estamos fazendo o quê? Como é que nós estamos agindo? A Bíblia fala sobre isso, mas nós não estamos atendendo à orientação da palavra de Deus. O cristão não pode viver no anonimato, não tem como viver no anonimato. Se há uma coisa que não combina é cristianismo e anonimato. Jesus disse: vocês são sal, vocês são luz. Nem o sal e nem a luz conseguem passar despercebidamente. Na antiguidade, lá na Itália, na antiga Itália, o sal era usado como salário para pagar os empregados. Daí vem a palavra salário, de sal. Vós sois o sal da terra, mas o sal só tem valor fora do saleiro. Se o sal ficar dentro do saleiro, ele não cumpre com a missão dele. Só que o saleiro é a igreja. Só que nós estamos vendo que nem mesmo dentro do saleiro está existindo sal. Está faltando sal até dentro do saleiro, porque as igrejas estão se esvaziando, principalmente na Europa. Queridos, o sal faz uma grande diferença quando ele se mistura com a comida. O cristão faz uma grande diferença quando ele se mistura com as pessoas na escola, na universidade, no trabalho, na rua, no comércio. E ele demonstra pela maneira como ele faz transações comerciais, na maneira como ele negocia, na maneira como ele se comporta como estudante numa universidade. Ele tem uma influência porque ele mostra quem ele é. As pessoas percebem, as pessoas observam. Deus muitas vezes sacode o saleiro para que o sal caia para fora do saleiro e se misture com o ambiente. Se você não sair do saleiro espontaneamente, Deus vai sacudir o saleiro para que o sal espirre. É assim que ele permitiu que perseguições acontecessem no primeiro século. Lembram-se vocês, no primeiro século, na igreja cristã primitiva, Deus permitiu a sacudidura das perseguições. No ano 70 houve uma grande perseguição, no ano 134 houve outra grande perseguição, espalhando judeus e cristãos por todo o mundo.
levando cristãos para outros países, outras terras, forçando-os a testemunhar, forçando-os a fazer o trabalho que Deus queria. Quando você estuda a história da Igreja Adventista, você descobre que a Igreja Adventista começou aqui em Battle Creek, em Michigan, um estado muito frio, uma cidadezinha até hoje minúscula. Aqui nos Estados Unidos tem essas cidades pequenininhas que continuam pequenas sempre, não é? E nunca vão crescer. Battle Creek é uma delas. E ali em Battle Creek, em Michigan, começou a organização adventista. Ali estava o prédio da Conferência Geral, Associação Administração Mundial da Igreja. Ali estava no mesmo prédio a casa editora, a casa publicadora. Ali na mesma cidade tinha um grande hospital adventista. Ali tinha também um tabernáculo que cabia cerca de 2.000 pessoas sentadas, isso naquele tempo. Então, a cidade estava cheia de adventistas. E era uma cidade pequena, como é até hoje. Agora imagina, era uma cidade adventista. Só, queridos, era um grande saleiro. E Deus queria que este sal saísse de dentro do saleiro. E Deus mandou mensagens dizendo que a igreja deveria se espalhar, ir para os outros lugares, em vez de ficarem se acumulando, se agrupando, todo mundo juntinho ali em Battle Creek. Mas mensagens de advertência foram dadas e o povo não saía. Então Deus disse, então vou dar o meu jeito. Deus deu o seu jeito. Deus enviou um fogo que queimou o prédio da Conferência Geral e a casa publicadora adventista. Queimou tudo, sobrou nada. O povo não saiu. Aí Deus mandou um fogo que queimou o grande hospital. Não sobrou nada. O fogo era impagável, ou seja, não adiantava o bombeiro ir lá. Os bombeiros da cidade de Battle Creek até falaram que o fogo dos adventistas era diferente, porque não apagava. Queimava até virar cinza. Mas o povo não saiu. Deus então enviou um fogo que queimou o tabernáculo, que tinha capacidade para 2.000 pessoas. Aí caiu a ficha. Aí eles, eu acho que é para sair. E aí então começaram a se espalhar, queridos. Deus quer tirar o sal de dentro do saleiro. Ou nós saímos testemunhando, dando estudos bíblicos, fazendo trabalho missionário, evangelizando, falando de Jesus, mostrando Jesus para o mundo. Ou nós fazemos isso espontaneamente, ou nós vamos fazer pela força, porque Deus não vai deixar a obra terminar fracassada. O cristianismo não nasceu para ser uma religião fracassada. O cristianismo é uma religião que vai preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Amém. E queridos, Deus vai agir, porque Deus quer que você mostre Jesus para o mundo. Eu li a história de 2 Martinhos. Um é Martinho de Basileia, outro é Martinho Lutero. Quantos daqui já ouviram falar de Martinho Lutero? Quase todo mundo. Quantos daqui já ouviram falar de Martinho de Basileia? Ninguém, não é? Eu também nunca tinha ouvido falar dele, até que eu li a história. Por que todos conhecem Martinho Lutero e ninguém conhece Martinho de Basileia? Os dois eram cristãos, os dois criam na justificação pela fé. Só que Martinho de Basileia, ele foi preso, e quando foi questionado, foi indagado, não acharam prova suficiente para manter ele na cadeia e soltaram. E Martinho de Basileia, ele não falou alto, não publicou aquilo que ele acreditava. A história conta que Martinho de Basileia costumava escrever aquilo que ele acreditava em papeizinhos e colocar assim na fenda das rochas, na cadeia onde ele estava preso, ele colocava na fenda dos tijolos, das pedras. Isso. Não acharam prova suficiente contra ele, soltaram. E ele ficou um homem desconhecido no mundo. Agora, Martinho Lutero é diferente, irmãos. Martinho Lutero, o que ele acreditava, chamado de 95 teses, ele escreveu e
pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, para todo mundo que passava pudesse ler. Por isso ele ficou famoso no mundo todo, e por isso ele foi um gigante, um herói nas mãos de Deus, para promover a justificação pela fé, a salvação em Cristo Jesus. Martinho Lutero. Daí nasceram os protestantes, que hoje todas as igrejas evangélicas, batista, metodista, adventista, assembleia, todos são igrejas protestantes, porque surgiram do protesto de Martinho Lutero. Queridos, nós temos que fazer nossa fé pública. Eu li a história de Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico acreditava, ele tinha evidências concretas de que não era o Sol que girava em torno da Terra, porque naquele tempo o que o Vaticano falava era lei, e naquele tempo a igreja acreditava que era o Sol que girava em torno da Terra e não a Terra em torno do Sol. Nicolau Copérnico, ele tinha evidências concretas para provar o contrário, e ele disse: eu quero que vocês publiquem o meu livro só depois que eu morrer. Depois que eu morrer, vocês podem publicar o meu livro, porque eu não quero ser perseguido pela igreja. Essa é uma atitude. A outra atitude é Galileu. Galileu agiu diferente. Ele tinha como mostrar que era o Sol, o centro do nosso sistema solar, e era a Terra que girava em torno do Sol, e não o contrário. E ele disse, ele publicou, e ele foi perseguido pela Inquisição Papal e foi condenado. Mas ele falou aquilo que ele queria. Ele não escondeu, ele não guardou só para ele. Queridos, por que nós estamos contando essas experiências? De nada adiantará se guardarmos nossa fé só para nós mesmos, se guardarmos as bênçãos só para nós mesmos. Nós temos que contar a bênção, nós temos que contar quão precioso é Jesus, quão bondoso é Jesus, quão amigo é Jesus, quão confiável é Jesus. Como é que eu falo com ele e ele me responde? A minha esposa tem dezenas de histórias em que ela pediu e Jesus respondeu. Ela precisava e Jesus atendeu a necessidade. Ela perde as coisas facilmente, não é? Ela esquece, não sabe onde pôs a chave, não sabe onde pôs a bolsa, não sabe. E ela fala: meu Senhor Jesus, me mostra onde está. E quando ela abre os olhos, está ali. Ela vê, ela encontra. Ela diz: Jesus é meu amigo, ele me responde. Nós temos que contar como Jesus é bom, como Jesus cura as doenças. Não é correr para a farmácia. Nós aprendemos o caminho da farmácia e não aprendemos o caminho do céu. Nós dependemos de cápsulas, de comprimidos, e esquecemos que Deus é aquele que realmente cura de verdade. Ele não só tira a dor, ele cura de verdade. Cura totalmente. Temos uma amiga que está com câncer e ela estava com câncer grande, não é? Uma bola grande, e ela está orando, está fazendo a dependência de Deus totalmente, tratamentos naturais, e o câncer já reduziu. Agora ela disse que o câncer, que era bem maior, agora está do tamanho de uma azeitona só. Está diminuindo. Deus cura e Deus usa as leis naturais para curar você. Nós temos que dar testemunho. Nós não estamos aqui para falar contra a medicina, porque Deus também usa os médicos, usa os remédios, mas nós precisamos depender, queridos, de Deus. As demais religiões do mundo e os ateus estão a observar os cristãos tentando descobrir quais as vantagens do cristianismo. Tem vantagem? Se não existir vantagem, não nos interessa. Tem que ter vantagem. Por que ser adventista do sétimo dia? Qual é a vantagem em ser adventista do sétimo dia? Por que você acha que a tua religião pode me tornar melhor? O que vocês têm a oferecer? O ser humano tem esse interesse em saber. E nós temos que mostrar pela vida que vivemos que existem vantagens em ser adventista do sétimo dia. Existem vantagens em ser vegetariano?
Será que não existe? Agora, se você for pálido, se você for raquítico, se você for... As pessoas olham para você e dizem, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. A propaganda do cristianismo é você. Não é Jesus. Jesus vai usar você. Você é o rosto de Jesus na terra. Você é que vai fazer a propaganda positiva ou negativa da religião de Jesus. Eu li de Malcolm Muggeridge, um jornalista inglês que se converteu a Jesus, e ele escreveu assim: o cristianismo não é uma visão estatística da vida. O cristianismo não é uma visão estatística da vida. O cristianismo é uma amizade transformadora com Jesus. É a única religião que mostra um Deus amigo, um Deus que transforma você. É um Deus que muda a sua maneira de ver o mundo, de tratar as pessoas. O cristianismo é a maior religião do mundo, mas isso é um grande problema. Porque quando tem muitos cristãos, a evidência é de que não são cristãos. Porque o que é bom não é tão comum, irmãos. Se você visse uma rua cheia de diamantes, a primeira coisa que você ia pensar é que não são diamantes. Porque diamante é coisa rara. Cristão genuíno é coisa rara. Quando o mundo todo tem mais de 2 bilhões de cristãos, é porque a maioria não é cristã. A Igreja Adventista tem mais de 20 milhões de membros. Mas será que eles mostram as vantagens de ser um cristão adventista? Mateus capítulo 7, irmãos. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Que tipo de cristianismo é o nosso? É o cristianismo do caminho largo ou é o cristianismo do caminho estreito? Você tem o cristianismo do tudo pode, do nada faz mal? Ou você tem o cristianismo da obediência, da temperança, do negue-se a si mesmo, crucifique o seu eu, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? Que tipo de cristianismo é o seu, é o nosso? Aqui lemos em Mateus 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Caminho largo, caminho estreito. Onde é que nós andamos? Você é um cristão de come de tudo? Bebe de tudo? Chega num restaurante, come de tudo. Bebe de todos os refrigerantes? Come de todas as carnes? Veste todas as roupas? Para você não faz diferença? A roupa está na moda? Uso. Como é que é você? Como é que você se identifica como cristão? Do caminho largo, do caminho estreito? Como é que você guarda os mandamentos de Deus? Você leva a sério? Como é que você considera as 24 horas sagradas do sábado? O que é que você faz sexta-feira à tarde? Como é que você gasta a sua sexta-feira à tarde? Você se lembra que é o dia da preparação? Você se prepara para o santo dia do Senhor? Você prepara a sua comida na sexta-feira para comer no sábado? Ou é tudo igual? Sábado é tudo igual. Qual a diferença entre o sábado? Sábado já vai para a igreja. É só essa a diferença? Sábado você vai para a igreja? Você não se preparou? Queridos, que vantagens existem em ser um cristão? Quais as vantagens do cristianismo? Caminho largo ou caminho estreito? O padre Zanella dizia: estou à procura de Cristo e não o encontro. Se você o encontrou, venha depressa me contar, não com palavras, mas com a vida e as suas manifestações. Podemos nós mostrar Jesus com a nossa vida nas transações comerciais que fazemos, nas vendas que fazemos, nos negócios que fazemos? Será que nós mostramos Jesus?
Quando estamos pagando um empregado ou quando estamos prestando um serviço, será que nós estamos revelando o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus? As outras religiões do mundo, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, observam os cristãos tentando descobrir as vantagens do cristianismo. Quais são elas? Quando avaliamos os valores da família, por exemplo, quais os valores de uma família na China, no Japão? As famílias são muito mais sólidas. Existem muito menos divórcio, muito menos separação no budismo ou no islamismo. Queridos, nesses países onde prevalece o budismo ou o islamismo, bebe-se bebidas alcoólicas muito menos ou quase nada, fuma-se muito menos, usa-se muito menos droga, muito menos violência. Agora, os países conhecidos como países cristãos é onde os casais se separam mais, famílias estão se desfazendo, a droga está correndo solta. Qual a influência que esses países chamados cristãos podem exercer sobre países não cristãos? Totalmente influência negativa. Nós precisamos mostrar as vantagens do cristianismo. Como a família, segundo a Bíblia nos ensina, o valor da família, o respeito de um marido, de uma esposa, a forma de educar os filhos. Queridos, vocês estão assistindo aí nas notícias a questão da baleia azul? Quantos juvenis estão suicidando? Estão se matando por influência? Isto é puramente descontrole dos pais. Os pais não sabem o que os filhos fazem. Os pais deixam os filhos com a internet na mão, com os celulares, com o smartphone na mão. Eles não sabem o que está acontecendo, perderam o controle. Culpa dos pais. Isso é um reflexo da família que está sendo desvalorizada. O homem mais sábio da Índia, Mahatma Gandhi, disse: eu não me torno um cristão por causa dos cristãos. E Gandhi, ele conviveu com os cristãos. Ele trabalhou durante vários anos na África do Sul. Ele ali foi um jovem advogado na África do Sul. Em 1894, ele viveu ali naquela região. Mas ele dizia: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Quais as vantagens do cristianismo? Se nós frequentamos as mesmas lanchonetes, se nós frequentamos os mesmos restaurantes, se nós frequentamos os mesmos cinemas, se nós alugamos os mesmos filmes nas videolocadoras para assistir com os nossos filhos, com a nossa família, qual é a diferença da nossa religião que nos torna pessoas diferentes? Queridos, tem que existir vantagens no cristianismo. Nós não podemos perder a identidade cristã, a identidade adventista. Sobre namoro, liberdade sexual. Como é que namora uma pessoa não cristã e como é que namora um cristão? Que tipo de namoro? Como é que eles se casam? Existem regras? Existe castidade? Existe virgindade? Existe preparo para o casamento? Ou todo mundo vive como todo mundo? Todo mundo faz. Mas o todo mundo faz, esse todo mundo não vai para o céu. O todo mundo não cabe dentro do caminho estreito, entende, irmãos? Não cabe dentro do caminho estreito o todo mundo. O todo mundo é para o povo que quer andar nos caminhos de Jesus, negando-se a si mesmo. Cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra de Deus diz em 2 Pedro capítulo 2, verso 9. Veja como é que Pedro, queridos, ele destaca o povo de Deus na terra. Como é que ele destaca? 2 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Aqui diz, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Estão vendo a diferença?
Você é chamado para ser geração eleita, nação santa. Quem é santo é separado dos costumes, dos padrões do mundo. Quais são os padrões do mundo? Homossexualismo, lesbianismo. Isso é o padrão do mundo? Está tudo igual? Para eles não vêem diferença nenhuma. Para nós cristãos, nós somos do casamento monogâmico. Um homem casado com uma mulher. Esse é o casamento bíblico. Esse é o casamento. Deus fez homem e mulher. Gênesis capítulo 1. Deus os criou, homem e mulher. E diz: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. É muito claro a Bíblia, irmãos. Deus não deixa isso a critério do ser humano. Ele estabeleceu os padrões. Por isso a Bíblia diz: nação santa, povo adquirido. E o que mais? Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um jovem pintor que estudava, era aluno de um grande professor, ele observava com admiração o talento do professor. E um dia ele chegou no estúdio e disse para o professor dele: será que eu posso hoje pintar com o seu pincel? Você pode me emprestar o seu pincel? Pois não, hoje você pode usar o meu pincel. Depois de algumas horas, ele voltou, devolveu o pincel para o professor e disse: eu não pintei nada melhor com o seu pincel do que com o meu. E tinha um servo ali limpando o estúdio, e ele ouviu o que o aluno falou. E depois ele chegou perto do aluno e disse: olha, não é do pincel do mestre que você precisa do talento do mestre. Sabem, queridos, não é do nome de Jesus só que nós precisamos, nós precisamos do caráter de Jesus. Eu quero ler para vocês o que está no livro Obreiros Evangélicos, página 29. Obreiros Evangélicos, página 29. O mundo necessita ver nos cristãos hoje uma evidência do poder do cristianismo. Por que o cristianismo cresceu aceleradamente nos primeiros séculos? E por que agora está estagnado, as igrejas estão esvaziando? Está faltando o quê? O fogo do Espírito Santo, a paixão por Jesus. O mundo precisa ver nos cristãos uma evidência do poder do cristianismo. Obreiros Evangélicos, página 29. Agora no Desejado de Todas as Nações, página 615, diz: Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo. Nós temos que tomar tempo para contemplar Jesus. Não sair correndo de manhã, levantar mais cedo para louvar a Deus, levantar mais cedo para ler os evangelhos, levantar mais cedo para contemplar Jesus e assimilar Jesus. Por isso diz aqui, página 615 do Desejado de Todas as Nações: Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo. Você e eu precisamos reproduzir Jesus, duplicar Jesus, um monte de Jesus andando nas ruas, fazendo caridade, fazendo esmolas, distribuindo amor, misericórdia. E no Desejado de Todas as Nações, página 108, diz assim: aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e revelar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Qual é a vantagem se você for comparar, não é, Maomé com Jesus? Entende, queridos? Maomé saiu matando todo mundo, né? É na espada. Jesus saiu pregando o quê? O amor. Se baterem na sua face direita, ofereça a esquerda. Amai vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. A doutrina de Jesus é muito mais cativante. É amor, não é ódio. É salvar vidas, não é tirar vidas. Quando você apresenta Jesus, as pessoas são atraídas para Jesus. Por isso que Jesus diz em João capítulo 8: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim.
Mas Jesus precisa de você e de mim para levantá-lo. Você tem que levantar Jesus e mostrar Jesus. E o Espírito Santo vai atrair as pessoas para Jesus. Você tem que oferecer o estudo da Bíblia para as pessoas. Você tem que se oferecer para entrar nas casas e orar com as pessoas. Você precisa se oferecer. Quando você faz o trabalho, o Espírito Santo faz o resto. Mas nós não podemos ficar no anonimato. No livro Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, nesse livro, Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, página 291, diz assim: o Senhor deseja que o seu povo manifeste pela vida que vive a vantagem do cristianismo sobre o mundanismo. Qual é a vantagem do cristianismo sobre o mundanismo? Existe vantagem em você se casar direitinho? Em você pedir a bênção de Deus na escolha de uma companheira para a vida? Existe vantagem em criar os filhos obedientes, amando a Jesus, guardando os mandamentos de Jesus, sendo verdadeiros, sendo honestos? Existem vantagens? Sim. Os Estados Unidos da América do Norte chegaram à nação número 1 no mundo pelos valores cristãos, de honestidade, de transparência, de família. E agora que se tornou a nação número 1, estão esquecendo os valores cristãos. Queridos, Deus tem conservado fora da igreja cristã muitas pessoas sinceras, porque a igreja não está preparada para receber essas pessoas. Mas Deus tem espalhado em todas as religiões, no islamismo, no hinduísmo, no budismo, pessoas muito sinceras. Mas o cristianismo não está preparado para receber essas pessoas, porque o cristianismo está perdendo a identidade. Um cristão indiano viajou pelo mundo e ele visitou o túmulo de Maomé com diamantes e outras pedras preciosas. E quando ele visitou o túmulo de Maomé, disseram para este cristão indiano: aqui se encontram os ossos de Maomé. Aí ele disse: eu fui visitar o túmulo de Napoleão Bonaparte, e quando cheguei lá me disseram: aqui estão os ossos, os restos mortais de Napoleão Bonaparte. E quando eu vi o túmulo de Jesus, estava vazio, não havia ossos ali. O túmulo de Jesus tem estado aberto há 2000 anos. Cristo vive, por isso ele vive no meu coração, porque ele é um Cristo vivo. Jesus é o Deus vivo, porque vive na vida dos seus seguidores. Cristo não é aquele que ostenta cristão não é aquele que ostenta o nome de Cristo, mas aquele que possui o caráter de Jesus. Como a flor se volve para o sol, para que os seus brilhantes raios a ajudem a desenvolver a beleza e simetria, assim devemos nós volver-nos para Jesus, a fim de que a luz do céu incida sobre nós e o nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Jesus. Caminho a Cristo, página 67. Agora, queridos, no livro Conselho a Pais, Professores e Estudantes, página 292, diz assim: quando o caráter de Jesus for perfeitamente reproduzido no seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. O que é que Jesus está esperando? Que a gente reflita o caráter dele, que você mostre o rosto de Jesus no seu rosto, que você mostre o sorriso de Jesus no seu sorriso, que você mostre o amor de Jesus nas suas transações comerciais, no seu trabalho, na sua escola. Quando o caráter de Jesus for revelado nos seus seguidores, ele virá reclamá-los como seus. E no livro Ciência do Bom Viver, na página 143, diz assim: o mundo necessita atualmente daquilo que tem sido necessário há 2000 anos atrás: a revelação de Jesus. Será que você pode? Será que eu posso? Será que nós podemos revelar Jesus ao mundo? Você é a luz, você é o sal da terra. Que Deus te abençoe, que Deus te use como luz e como sal, que possamos exercer uma influência santificadora, possamos mostrar ao mundo as vantagens do cristianismo sobre o mundanismo. Que a graça de Jesus esteja com você. Amém, irmãos? Amém. Amém.